Rica, você vai avançando à medida que eu pedir? Nosso fraterno boa tarde a todos. Jesus nos ampare. Aqui nesta casa a gente tem que cuidar dos dois ambientes, né? Um pouquinho diferente. Mas é de fato uma casa que a gente tem um carinho muito grande e a gente sempre gosta muito de estar aqui. Hoje um dia especial, reservado às lembranças e às reverências de um espírito especial que se tornou, depois do Cristo possivelmente, um dos personagens centrais da grande saga de Jesus. Um dos espíritos mais preparados que aqui estiveram e que precisam ser realmente reverenciados pela sua grandeza, mas mais do que isso, pela sua doçura e pelo seu infinito amor. Nós estamos falando de Maria, inclusive a Kika pode avançar, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, consagrada hoje na nossa coirmã doutrina católica romana como a mãe de Jesus. Teologicamente, na doutrina romana, também a mãe de Deus. Uma expressão que na perspectiva da doutrina espírita nós não usamos. É uma expressão teológica do pensamento católico, porém, nós, na doutrina espírita, nós preferimos a terminologia mãe de Jesus, porque acredita-se, segundo os espíritos superiores, que Jesus não é Deus. Jesus é o mais puro espírito que aqui encarnou e o fez uma só vez. Mas, por ter de mergulhar na carne, o Cristo precisou se submeter às injunções da carne, às injunções da vida comum, para dar aqui o seu exemplo e implantar aqui o seu evangelho, que nós espíritas reconhecemos como a segunda revelação da divindade. A primeira em Moisés, a segunda no evangelho e a terceira na doutrina espírita. Então nós vamos entrar em alguns antecedentes hoje, pegando a oportunidade da reverência que se faz a Maria, que no Brasil tem uma roupagem diferente, de uma santa negra, chamada Aparecida. É a mesma Maria em todas as suas emanações espirituais. É a mesma Maria que se apresenta nas diversas partes do mundo aos médiuns católicos, mas que ganha em cada tradição a roupagem que lhe é própria, ou que é própria àquela determinada nação. Então Maria se apresenta no Brasil como Aparecida, mas ela pode também se apresentar em Portugal como Fátima, no México como Guadalupe, na Iugoslávia, antiga Iugoslávia, como Nossa Senhora de Medjugorje. Então cada expressão de Maria, ela vem respeitando as características e as possibilidades interpretativas, sensoriais e de fé de cada povo, de cada etnia. E a própria Maria, na perspectiva espírita, ela difere um pouco da visão católica. Então nós vamos fazer e convidamos a todos para uma entrada nesse universo do conhecimento de Maria, para a gente entender um pouco que espírito é esse, que mãe bondosa que todos nós temos, e somos realmente filhos dela. Nós vamos ver a simbologia do Evangelho, somos realmente filhos dela por extensão, e irmãos de Jesus, por extensão do seu amor. Nesta expressão, nós temos Maria numa visão de Chico Xavier. Esta ilustração foi feita inicialmente por um pintor chamado Vicente Avella, no início dos anos 80,
a partir do ditado de Chico. Chico queria um bom pintor que fizesse a retratação de Maria como Chico Xavier havia. E aí surge esta ilustração, como ela se apresenta nas esferas espirituais, com a sua aura de luz, mas principalmente, né, com a sua expressão muito doce. Por que ela se apresentava a Chico Xavier sem o véu que nós conhecemos comumente nas ilustrações da Igreja Católica? Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, ou com o manto da figura de Aparecida. Por que para Chico ela se apresentava sem o véu? O Chico nunca respondeu. Por que era dessa forma? Mas é uma ilustração muito bonita e que nas expressões espíritas, então, nós temos essa ilustração. Quem digita no Google Maria de Nazaré, por exemplo, em imagens no Google, vão aparecer algumas ilustrações católicas e vai aparecer essa ilustração, que é a concepção do Chico. É a forma como o Chico a via. Nós vamos, então, entrar na história de Maria. Gostaria de dizer que muitas das passagens que a gente vai ler estão no Evangelho, a grande maioria, mas eu parto de uma pesquisa feita pelo Simão Pedro de Lima, que é um orador espírita de Minas Gerais, que também tem vários trabalhos de estudos sobre Maria. Então a maior parte do trabalho, a gente tem que dar o crédito, é por conta também do conhecimento do Simão Pedro que pesquisou, e a gente então colabora com mais algumas informações. Pode avançar aqui. Vamos então essa Maria mais conhecida na visão católica, já com o véu, e que se apresenta também desta forma, com a pele muito clara. Nós sabemos que a interpretação do Evangelho, a saga do Evangelho, quando ela vem da Palestina para Roma, que passa a ser a sede da primeira igreja cristã, a Igreja Católica, há um processo chamado de eurocentrismo da época, que interfere na concepção que se tinha de Jesus e dos seus apóstolos, e Maria junto. Então, daí nasce a tradição das ilustrações de Maria nessa roupagem de pele clara e olhos azuis. Os historiadores, arqueólogos, antropólogos, entretanto, nos ensinam que Maria e também que Jesus não eram desta forma. Jesus era negro, também não necessariamente na etnia, na construção do biotipo do negro africano, mas ele era negro, posto que o sol da Palestina queimava realmente os rostos, e tem-se então essa informação que nem Maria nem Jesus seriam desta forma, mas a Europa, na construção da religião católica, ela veio então clareando estes espíritos, estas representações. Maria, por certo, não era assim, até porque uma ilustração não pode, né, Daniel, abarcar tanta beleza, e nem o Cristo, como nós vemos, mas eram sim de uma tez amorenada, de uma pele amorenada. Então, essa visão que nós temos hoje é por conta da influência da igreja que migra, né, da Palestina para a Europa no catolicismo. Nós vamos então ver que no Evangelho, embora a dimensão do Espírito de Maria seja muito grande hoje, e os estudos acerca dela, dentro do próprio Vaticano, possuem setores só para estudar a sua vida e sua obra, e que tem lá as suas terminologias próprias, a chamada Mariologia, o estudo de Maria, a vivência de Maria. Isso tudo vem do mundo espiritual, nós vamos ver mais à frente. Mas o fato é que no Novo Testamento as citações a ela não são muitas. Nós temos apontados no Evangelho 7 falas dela, ela falando, em todo o Evangelho. E temos uma passagem em Atos dos Apóstolos,
refere-se a ela, mas ela não fala. As frases dirigidas a ela, também contabilizadas no Evangelho, foram 8. E as citações a ela, incluindo Atos dos Apóstolos, foram 3. Foram 3. Com poucas informações. Não se sabe, por exemplo, quem eram necessariamente os seus pais. Não se sabe se ela tinha mais irmãos. Há uma informação vaga sobre irmãos de Jesus. É possível que ela tenha tido mais filhos. Mas está tudo muito impreciso. Se fala, por exemplo, que ela, no avançar da sua idade, foi para Éfeso. Vamos também ver isso em seguida. Mas as citações a rigor são essas do Evangelho. Entretanto, Maria referencia o trabalho dos apóstolos, em especial 2. Lucas, o apóstolo Lucas, São Lucas para a tradição católica, e o próprio apóstolo Paulo. Porque o evangelho que Lucas e Paulo escrevem, a participação deles nos seus evangelhos, se deram a partir de oitivas de quem conviveu com Jesus, e em grande parte de Maria. Então Maria, ela era a fonte, até porque o apóstolo Paulo não conheceu Jesus encarnado. O apóstolo Paulo, como nós vimos tanto no Evangelho como em Paulo e Estevão, se depara com o Espírito do Cristo às portas de Damasco e se converte na hora. Mas ele não teve uma convivência, ele vem para a casa do caminho, sob grande desconfiança dos demais apóstolos, depois da sua conversão de Saulo para Paulo. Ele entabula então uma grande amizade com Maria, como acontece com João, como acontece com Pedro, como acontece com o próprio Lucas, e eles referenciam então a ela, para que ela, que hoje se conhece no processo como história oral, não tinha livros na época, tinha no máximo pergaminhos, papiros, para que ela narre o que ela viu e como ela viu a história de Jesus, para a composição dos evangelhos e dos demais livros que estão no Novo Testamento. Então, essa contribuição de Maria já demonstra a importância histórica dela, porque ela era ouvida pelos apóstolos nesse sentido. Nós vamos ver também que entre as falas de Maria no Evangelho, nós vamos vê-la falando 4 vezes de maneira muito expressiva, muito profunda no Evangelho, em episódios. O primeiro, a anunciação do Espírito Gabriel, ou anjo Gabriel, na tradição católica, a visitação de Isabel, sua prima, esta sim relatada no Evangelho como prima de Maria, casada com Zacarias, e que no planejamento da espiritualidade superior serviu de mãe do apóstolo João Batista, chamado o Precursor. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel. Ambas, Isabel e Maria, tinham a amizade própria das mulheres da época. E isso é importante que nós também entendamos. Nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, em que as mulheres pouco falavam, em que as mulheres poucos direitos ou quase nenhum tinham. Porém, nós vamos entender da relação de mulheres entre elas, de amizade, de carinho, de companheirismo, e que tinha nesses laços então familiares de Isabel com Maria, um momento em que Maria também fala. Nós vamos ver a apresentação de Jesus no templo. Maria também fala ali. E nós vamos ver também Maria nas bodas de Caná. Começando pela apresentação de Gabriel, Maria se descobre grávida a partir da visita, e aí nós temos um fenômeno
de aparição de espíritos, de um espírito, Gabriel. O mesmo espírito que faz a anunciação para Isabel. Gabriel se apresenta, e é interessante que nesses 3 primeiros momentos, a fala em reverência a Maria é a mesma. Gabriel chega e coloca: bem-aventurada és, bem-aventurado é o fruto do teu ventre, porque estás a conceber, irás receber o Filho de Deus, consoante as palavras do Evangelho. Maria de imediato, e aí vejamos a envergadura do Espírito Maria. Em nenhum momento ela titubeia em relação, primeiro, a ver o Espírito. Por mais belo que seja, né? Um anjo. Imaginemos a nossa reação se nós víssemos, né? Eu não sou médium ostensivo, né? Não tenho visões, não vejo espíritos, mas imagine a nossa reação ao ver um espírito nos dias de hoje, mesmo com o conhecimento que eventualmente possamos ter do espiritismo. Maria se depara num momento em que ela vê o anjo Gabriel, e ela encara com naturalidade aquela manifestação. Gabriel diz: bem-aventurada és, bem-aventurado o fruto do teu ventre. E o que ela responde? Seja feita a vontade do Senhor. Em nenhum momento esta mulher questiona: não, mas eu não estou preparada, eu não posso, eu acabei de me casar, eu tenho as coisas de casa para cuidar. Ela, em nenhum momento do Evangelho, essa mulher, ela vacila diante da informação de que ela estaria recebendo alguém especial na condição de filho. E aqui nós não vamos entrar na questão da virgindade ou não. A doutrina espírita nos diz que não há relatos ou não há credibilidade na questão de ela ser virgem ou não. Uma vez eu falei isso na casa espírita de Barra Velha, deu uma polêmica danada. Então é uma polêmica que não, a rigor não... É que nem aquela história, né? Que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Pode ser, pode não ser, quer dizer, você vai ficar medindo forças com relação a essa ideia? Cada um tem a sua ideia, a sua, né? Mesma coisa é ficar discutindo a virgindade de Maria. A doutrina nos diz que não, porque tira de Maria aquele peso da própria sexualidade na condição de pecado. Que parece que seria incrível ela receber Jesus não sendo mais virgem. Quer dizer, o pecado da igreja ainda pesando sobre esse espírito. Então não entra-se nessa questão. O mais belo não é se ela era ou não era. O mais belo é que ela pede que seja cumprido o desígnio de Deus. Isso é o mais bonito. Ela não vacila neste momento. E é interessante porque quando Isabel vem visitá-la, ambas grávidas, Isabel já tinha tido a informação da vinda de João Batista, seu filho. E é curioso porque o mesmo espírito do anjo Gabriel fez a anunciação para Isabel e Zacarias. Mas contou para quem? Contou para Zacarias. Chegou e contou para Zacarias que viria Isabel, que viria João Batista através de Isabel. Veja a distinção. O Espírito veio, falou com um homem, numa sociedade patriarcal, fazendo a anunciação de João Batista, o batizador, o precursor, o profeta que preparou o terreno para Jesus, que era confundido com o próprio Messias. Mas no caso de Maria e José, ele não veio falar com José, ele veio falar com ela. Olha a dimensão e a distinção para ela, naquela sociedade da época. Quando Isabel vem, ela diz assim para Maria, a mesma frase do Espírito Gabriel: bem-aventurada és, bem-aventurado é o fruto do teu ventre. Veja, a mesma fala. Quando Jesus é apresentado no templo, estamos falando de judaísmo, Simeão é o guardião do templo. Maria e José chegam com Jesus na apresentação, Jesus menino, Jesus bebê. E o que acontece? O que Simeão fala? Ele diz assim:
Hoje eu já posso morrer feliz, porque os meus olhos fitaram o Messias e o Salvador. E completa, talvez por inspiração de Gabriel: bem-aventurada és, bem-aventurado é o fruto do teu ventre. Porém, olha a mediunidade de Simeão aí. Porém, tenho que te dizer mais uma coisa. Bem-aventurada és, mas uma espada de dor há de trespassar o seu coração. E como quem diz, você precisa ser forte. Ela não vacila naquele momento. Simeão antecipa as dores de que ela iria passar. Nas bodas de Caná, ela fala com Jesus. Vamos ver mais à frente. E a importância dela também, porque em todos os momentos da vida de Jesus, ela estava junto das chamadas mulheres piedosas da época, ela estava então presente. Ela estava participando, ela acompanha primeiro Jesus menino, depois o Jesus adolescente. Nós vamos ver uma passagem dela com Jesus aos 13 anos, onde há aquele vácuo de informações do Cristo dos 13 aos 30, e depois no ministério dos 30 aos 33, ela está permanentemente ao lado do Filho. Em nenhum momento ela está distanciada, embora o prenúncio feito por Simeão no templo, uma espada de dor há de trespassar o seu coração. Ela não era uma mulher preparada. Em nenhum momento ela vacila. Em nenhum momento, embora talvez ela soubesse pela visita de Gabriel que iria receber esse espírito especial, mas em nenhum momento ela diz assim: poxa, eu não entendo direito como é que vai ser isso. Talvez ela não entendia mesmo, né? A gente reencarna, tem um esquecimento. Mas se é da vontade de Deus, que seja feita. Como é que vai se dar esse Jesus? Eu não sei. Como é que ele vai ser esse menino? Porque Jesus trabalha com José no ofício da marcenaria, na sua infância. E alguns historiadores defendem que Jesus esteve entre os essênios, dos 13 aos 30, existem alguns relatos não comprovados. E alguns defendem o seguinte: Jesus dos 13 aos 30 ajudou o pai na marcenaria. Que é coisa mais grandiosa do que o Salvador da humanidade, o Espírito mais puro, ficar dos 13 aos 30 anos de idade, permanentemente trabalhando anonimamente com o pai, produzindo móveis rústicos da época? Isso não é uma lição de humildade? Né? Então, pode avançar aqui. Maria, então, é esse Espírito que esteve sempre presente. Pode avançar aqui. Que esteve sempre presente. Algumas informações sobre a sua formação. No Evangelho tem, mas no livro, depois nós vamos passar uma bibliografia aí para quem quiser estudar melhor a vida de Maria. O mais completo romance espírita se chama Maria de Nazaré, é um romance antigo, né, Tânia, do João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. Né? Tanto Miramês como o apóstolo Tiago no Evangelho, e Miramês no livro Maria de Nazaré, que é um romance volumoso, belíssimo romance, falam que ela, em tenra idade, começou a estudar as leis do Sinédrio. Vejam o diferencial das mulheres da época. Uma mulher que estudou. Isso é o diferencial. Para a época, teve um dirigente religioso esses dias que disse que mulher não precisa fazer ensino superior, né? Ficar juntinho do homem, que o homem é a cabeça. A gente vê isso e diz: meu Deus, Idade Média, vai logo embora. Mas veja, ela estudou. Como falando, não se sabe muitos relatos sobre irmãos possíveis, sobre os seus pais. Se fala em Santana, ou sua mãe, mas não há muitos relatos. Porém, pergunta-se: ela estava no planejamento reencarnatório do Cristo? Porque os Espíritos, no livro dos Espíritos, nos informam que nós, né, estamos aqui nessa condição, né? Nós, que não somos, ou que somos quase nada, nós planejamos a nossa encarnação. Com familiares no mundo espiritual, está lá nas 680,
no livro dos Espíritos. Nós planejamos a nossa encarnação. Diretrizes principais, para onde ir, para onde não ir. A gente pede assim, para o Espírito protetor dizer assim, olha, você me dá aí uns 20 desafios aí que eu quero cumprir tudo na próxima encarnação. O Espírito diz assim, olha, eu vou te dar 2. Não sei se você aguenta. Se cumprir meio, tá muito bom. Se cumprir meio, tá ótimo. Né? Então, lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala sobre as diretrizes do planeta e a reunião dos espíritos puros, amando de Deus, para planejamento da encarnação de Jesus, da vinda de Jesus na Terra. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos fala da atmosfera, acho que é um dos primeiros capítulos do Boa Nova, talvez o primeiro, a atmosfera de Jesus chegando ao planeta para preparar a encarnação do Messias, o Salvador. A movimentação cósmica que a Terra teve que ter o preparo fluídico, astral, espiritual, necessário para que Jesus aqui viesse. Maria não estava lá planejando também? Sendo ela a mãe biológica? Esse é um questionamento que o Simão Pedro faz na pesquisa dele. Eu fico pensando, será que Maria, diretamente interessada no assunto, envolvida, selecionada entre espíritos de estrutura como ela tinha, será que ela não estava na reunião descrita por Emmanuel, no planejamento daquele que seria seu filho? O próprio José? Por que não? José tem uma participação importantíssima também, porque era o homem, o provedor da casa, o trabalhador. Mas Maria, realmente, a mãe é a que concebe, a que gera. Né? Então, esse questionamento, né? No livro Lázaro Redivivo, Chico Xavier, pelo espírito de Lázaro, nos informa que todos os fatos que se passavam na frente de Maria, desde a sua encarnação, ela memorizava, ela observava e memorizava. Ela tinha uma memória prodigiosa. Todos os fatos da encarnação dela, e imaginamos nós, a partir da anunciação feita pelo anjo Gabriel, expandiam ainda mais essa condição dela de armazenar e cada vez mais compreender a missão de Jesus. Talvez aqui já tenha alguma mãe que que passou pela experiência da desencarnação de um filho ou de um processo de doença de um filho. Para nós fazermos uma analogia, a dor que uma mãe, dentro daquela ideia de lógica natural da vida, a dor que uma mãe passa ao presenciar muitas vezes o processo de doença de um filho que se desenvolve e que muitas vezes resulta na desencarnação do filho ou não, a dor que esta mãe passa, só ela sabe. Então imaginemos a dor de Maria nos 3 anos da missão de Jesus, do ministério de Jesus. A dor de Maria na estrada do Calvário, no caminho para o Gólgota, acompanhando tudo. Que estrutura que tinha que ter esta mulher para ver aquelas cenas se desenrolando na sua frente? Porque ela, então, se ela memorizava tudo, todo o bem que o Cristo fez estava na sua memória. Os ensinos, as lições, a sabedoria de Jesus, a pedagogia de Jesus, os chamados milagres, as lições que até hoje não passam e não irão passar, estão gravadas na memória do planeta, tudo isso ela acompanhou. Então ela viu aquele filho sendo açoitado, torturado, morto. Mas ela, né, teve então esta possibilidade desta memória, né? E como falamos, foi fonte de Paulo também e de Lucas nos Evangelhos. Pode passar. Então é importante isso. Falando de José, então vamos dar o merecido crédito ao Pai de Jesus, né? Não foi um mero colaborador no processo gametogênico, no processo natural, tendo em vista que, então, segundo a doutrina espírita, ela não era virgem.
se ele colaborou então no processo para a fecundação, para a gravidez, né? Veja que ele também era um homem especial, porque quando o anjo veio avisar para eles irem para o Egito, para eles fugirem para o Egito, foi também a mediunidade de José que se manifesta, porque ele então teve a graça também de receber a visão do Espírito. Olha, os primogênitos serão assassinados por Herodes, vocês têm que fugir. Jesus foi preso político, condenado à tortura, condenado à pena de morte. E José e Maria foram o que nós chamamos hoje de exilados, ou, para usar um termo mais atual, refugiados, fugindo da política de Estado, do genocídio de Estado promovido por Herodes. Eu contei aqui, né, Tânia, da outra vez, da Vera, de uma tarefeira nossa, que conheceu um haitiano. Vera é uma senhora de seus 70 e tantos anos, tarefeira nossa lá em Barra Velha. Quando ela viu a fala em francês e viu que era haitiano, disse: meu irmão, vem aqui me dar um abraço. Quem é que abraça o haitiano? Quem é que abraça o sírio nos dias de hoje? Quem que abraça o venezuelano nos dias de hoje? Quem que acolhe? Jesus foi refugiado, foi preso político. E por isso Cristo sabiamente diz: a quem você dá de beber, você está dando a mim. Estive com fome, me deste de comer; com sede, me deste de beber; com frio, me aqueceste. Quando nós fazemos algo deste, nós estamos fazendo, por analogia, ao Cristo. E José foi o que recebeu então, né, nessa conjuntura, então, José recebeu também informações do mundo espiritual. Também acompanhou Maria, também sem titubear. Então, portanto, é importante fazer a menção a José. Maria inspira até hoje nomes, canções, produções culturais, homenagens. Maria hoje é um nome universal, por conta, talvez, desta possibilidade de entendermos a dimensão deste Espírito. Pode avançar. Quando Gabriel fala então para ela, vamos reprisar aqui a fala dele: Ave Maria, tu estás em graça, cheia de graça, e o Senhor é convosco. Benditos sois entre as mulheres. E a resposta dela: cumpra-se a tua palavra. Se que está dizendo, né? Se deparou com o anjo, se o Senhor está dizendo, o anjo de Deus, cumpra-se a sua palavra, né? O Gabriel informa da gravidez, o mesmo Espírito, ó, da gravidez de Isabel no 6º mês, né? E Zacarias, como dissemos, foi informado pelo mesmo Espírito, Gabriel, como já falamos. E ela vai visitar Isabel. Aí nós vamos ver no livro Lázaro Redivivo uma outra passagem. Isabel vem grávida conversar com Maria grávida, onde também abençoa Maria. Bendito é o fruto do vosso ventre, disse Isabel. Na obra de Lázaro, por Chico Xavier, narra um encontro de Maria com Isabel, com as crianças já correndo, com a idade do meu ali, sei lá, talvez 5, 6 anos, 7 anos. Talvez um fim de tarde, talvez um lanche da época, né? O pão que se comia muito, né? Talvez um lanche no fim de tarde, entre Maria e Isabel. Aí vocês imaginam estes dois espíritos, Maria e Isabel, vendo correr no pátio outros dois espíritos, João Batista e Jesus, brincando, conversando entre eles de terra e idade. O que não falaram, né? Do que não brincavam? Como é que foi essa visão no fim de tarde, olhando o Cristo e o precursor do Cristo juntos? E as duas mães, toda mãe tieta, né? Vó tieta mais ainda, né? Mas toda mãe tieta. Imagine as duas
naquele colóquio, naquela conversa de família, primas, vendo aqueles dois espíritos. A redenção da humanidade, a salvação da humanidade, num termo geral, né? Não salvação no termo dogmático, porque ninguém está perdido, mas a redenção espiritual da humanidade ali no pátio de Isabel. E elas conversando e os dois brincando. Imagine que cena, né? Que o Simão diz até na palestra dele, disse que a gente não estava lá, né? Precisava merecimento. Queria estar lá para ver. Mas é difícil, pode avançar aqui. Olha, quando houve a fala de Maria com Simeão no templo, houve também o Magnificat, que está registrado no Evangelho de Lucas. Veja Lucas, o entrevistador de Maria, lá no capítulo 1 já, 46b a 55. Minha alma, disse Maria, quando ela é informada novamente, todo mundo informava para ela, né? Olha, você vai receber três anúncios, né? De Isabel, de Simeão e do anjo Gabriel. E ela diz, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventuradas todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou o trono dos poderosos e exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, a tradição ancestral, né? A promessa dos profetas, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. O Cristo vem de uma linhagem de Davi. Quando Maria então é informada da sua missão, ela reza desta forma. Ela se coloca alegre, exultante, agradece a Deus e, poderia até dizer, sem falsa modéstia, ela já sabia que ela seria então proclamada bem-aventurada em todos os tempos. Daí que a gente não entende, né, Tânia? Talvez por falta de estudo, de uma reflexão mais aprofundada, e vai aqui é uma crítica, mas uma crítica que seja encarada como respeitosa aos nossos irmãos de tradição protestante, reformada, evangélica, pentecostal, que não veem esse estudo e a dimensão desse Espírito de Maria. Ah, mas nós só queremos venerar a Deus e a Jesus. Tudo bem, mas desconsiderar Maria no papel que a ela lhe coube, é, a nosso ver, algo que futuras gerações de evangélicos pentecostais terão que retificar. Repensar essa condição, essa profissão de fé deles e entender que esta mulher tinha um papel na história que nós estamos vendo hoje, que não foi pequeno. Nós trouxemos, né, que está um vídeo aqui para o Sublime Peregrino, trouxemos 3 mais um, acabou, se bem que o tempo acho que também não ia dar para passar os 3, mas nós vamos ver um vídeo. Vejam bem, Ave Maria Ashana. Esta é uma música de reflexão e de terapia, para ver como dá para adaptar o amor a Maria em qualquer crença. Vamos ouvir. É uma Ave Maria terapêutica diferenciada. Grazie a te.
mas no YouTube está completa, tá, gente? Ave Maria Ashana. Nós achamos, até minha esposa lembrou, estava selecionando material para palestra, ela lembrou que quando a gente fazia ele dormir, colocava essa Ave Maria, né? O grande desafio dos pais de primeira viagem, de qualquer pai, né? De criança pequena, fazer dormir e ajustar o sono. Esse aqui foi mais de um ano para poder ajustar. Pode avançar aqui. Então nós vemos a reverência a Maria numa letra em latim muito bela, mas que mostra, né, que nos eleva a alma quase tanto quanto a Ave Maria de Gounod, que é a mais conhecida, né? Ocorre então a anunciação de Maria. Vem primeiro Gabriel. Maria foge para o Egito. Acondiciona-se num ambiente muito humilde de uma manjedoura, de um estábulo. Os pastores que dormiam no canto são então também anunciados. Até quem estava, veja a esfera do Cristo se aproximando da terra, até quem estava próximo teve visões. Pastores anônimos que dormiam no campo tiveram a anunciação: olha, esta noite chegará o Senhor, esta noite o Messias nasce. Houve o nascimento, a visitação dos 3 magos, também chamados reis, também estudiosos da magia da época, da astronomia da época, né? Chamados reis magos. E todo o, como é que eu vou dizer, toda a simbologia dos presentes para Nossa Senhora. O ouro, que simboliza então a realeza do rei que encarnava. As tradições religiosas, fora a doutrina espírita, ainda consideram Jesus um rei. Nós consideramos ele, através da informação dos espíritos, o governador, né, espiritual do planeta. A nossa visão é mais administrativa e menos monárquica. Porque se a gente pensar no Jesus rei, parece aquele soberano que está no trono distante de nós. Então, na doutrina espírita, nós temos uma visão mais administrativa, mais de mérito desses espíritos de luz, né? Então, Jesus não está lá naquele trono distante, está junto de nós. E o incenso representava o sagrado, né? A queima do incenso, o cheiro dos ambientes sagrados, das tradições religiosas. Representava que aquele espírito ali, na manjedoura, é sagrado. E a mirra era usada na unção dos enfermos. Era então também a simbologia de que Jesus dividiria a história e seria a salvação. Seria, para aqueles que desencarnam, o rumo de segurança oferecido pelo próprio Evangelho, pela própria pregação do bem, pela própria prática das virtudes do Cristo. Então, no momento da morte, felizes aqueles que levaram o Evangelho consigo. Então, aí estão as 3 simbologias da hora do nascimento. Já falamos sobre Maria e José com Jesus no templo, que Simeão fala, e também a bem-aventura, e também diz que a dor trespassará o seu coração, né? E Jesus cresce, então, naquela infância, e vai um dia ao templo se apresentar, já na idade da tradição judaica do Bar Mitzvah, ou Bar Mitzvah, que é uma tradição que existe até hoje, na religião judaica. Seria, no catolicismo temos analogias próximas, a primeira comunhão, né, o crisma, os sacramentos da igreja. O Bar Mitzvah seria então, entre aspas, um sacramento judaico, quando o menino é apresentado no templo e ele deixa então de se relacionar com as mulheres da família, faixa de 13 anos, pré-adolescência. O menino é apresentado no templo e ele passa a fazer parte da comunidade dos homens. Esse cerimonial religioso é o Bar Mitzvah, oficial. Seria como uma comunhão, como um crisma católico. Jesus vai para o templo e se apresenta, só que não foi oficial. Jesus foi com José e Maria. E segundo a narrativa do Evangelho, as mulheres mais separadas, Maria saiu um pouco antes, ou um pouco depois, de José. José sai também. José pensa que Jesus estava com Maria. Maria pensa que Jesus estava com José.
E os dois chegam então perto de casa, cadê Jesus? Não está com você? Não está? Eu penso na pegada que Maria deu em José, porque o homem é sempre o culpado, né? A pegada que Maria deu para José. Mas não estava com você? Aí os dois voltam correndo para o templo atrás do menino. Para a mãe é sempre menino, né? Volta Maria com Jesus para o templo, com José para o templo, e o Cristo estava, o menino Jesus estava então dialogando com os doutores da lei, argumentando, falando sobre a Torá, falando sobre o universo. Imaginem o diálogo de Jesus com 13 anos. E os pais então se deparam com aquela cena. Os doutores da lei sentados e o Cristo falando, pregando, demonstrando o seu conhecimento de espírito puro. Imaginem a cena. Vocês lembram do filme de Chico Xavier? Quando o pai de Chico leva ele a uma casa de prostituição? O que aconteceu? Quem viu o filme do Chico? O Chico tinha os problemas próprios da mediunidade. O pai achava que era problema de macheza, problema, né, comum nas sociedades patriarcais, de levar o filho para essas casas, sem qualquer julgamento, as mulheres que estão lá. O pai do Chico pega o Chico, leva o Chico para a casa de tolerância. O pai do Chico conhecia a dona da casa, fica numa sala contígua, conversando com ela. O Chico sai com a menina para outro espaço da casa. E aí o pai ainda diz assim para aquela senhora: senhora, ele precisava mesmo trazer aqui, esse menino está cheio de problemas, vendo coisas, eu acho que ele precisa realmente dos atendimentos das suas meninas. De repente um silêncio se faz naquela casa. Um silêncio profundo. O João Cândido olha para a senhora da casa, a senhora olha para João Cândido. De repente começa um Pai Nosso muito alto. Quando eles chegam na outra sala, o Chico estava com todas as moças, os clientes, numa roda, o Chico no centro, orando o Pai Nosso. Então, foi uma decepção para João Cândido. E assim eu imagino, sem qualquer analogia, mas eu imagino a surpresa de José e de Maria de ver o pequeno Jesus doutrinando os doutores da lei. Paulo, né, inclusive, era um intelectual do Sinédrio, né? O Sinédrio. Então, nesse momento, é meio que um bar mitzvah, em que Jesus, não oficial do judaísmo, mas que Jesus vai e é apresentado no templo. E neste momento é importante, porque Maria, ela então toma consciência. Quando ela vê a argumentação de Jesus, ela toma ainda mais consciência da missão do filho. Ainda mais. Assim, nossa, mas essa criança é realmente especial. Nas bodas de Caná, a fala de Maria, quando o vinho acaba. E ela vai pedir para quem? O vinho acaba na festa. Ela vai pedir para Jesus. O líder já era o Cristo. E o Cristo diz: o que queres de mim, mulher? Acaso eu sou o responsável? Mulher, parece uma terminologia machista. Não era a conotação da época. Seria o equivalente a senhora. Não se chamava mãe, mas o que quer de mim, senhora? Seria essa a terminologia, por isso que falava mulher. E ele então se coloca: eu não sou o responsável. Mas Maria volta para os participantes da festa, já que Jesus disse que não era o responsável, e diz: olhe, vamos conversar com ele. Fazei tudo o que eles vos disserem. Quer dizer, ela já considerava ele o líder natural para resolver as questões comezinhas. Ela já estava se assenhoreando de que ele teria soluções para tudo, até para uma situação coloquial de um vinho que acabava numa festa. E ela foi até ele. Vem a pregação, vem os 3 anos do ministério do Cristo, e 3 Marias acompanham Jesus da condenação ao Morro da Caveira, que se chamava Gólgota. É a estrada do Calvário, aquilo que falamos agora há pouco. Uma mãe que tem condições de, na hora extrema, acompanhar o martírio do filho. Uma hora extrema, na hora da dor, na hora da injustiça.
Porque nós sabemos na doutrina espírita que existe o conceito de injustiça, mas não existe o injustiçado. Nós temos que passar por algumas situações. No caso do Cristo, não. Era injustiça. Porque aquele homem era espírito puro, era e era. Maria de Nazaré, junto com Maria de Magdala, a grande apóstola que acompanhou também o Cristo, e Maria de Cleófas, as três acompanham a Via Crucis. Os homens, os bambambãs da época, dos 12, um negou, um traiu, 9 fugiram, só João ficou. Então essa história de que homem é mais forte, mulher é muito mais forte. Já dá para a gente fazer uma reflexão a partir deste momento. Essa reflexão. Cadê os 9 que fugiram? Cadê Pedro? Que depois se reabilita, né? Ergue ali a igreja. Mas só João acompanha, junto das 3 Marias. Tão importante a significação dessas 3 Marias, que até uma constelação tem. Os astrônomos deram, né? Em Órion, 3 estrelas, 3 Marias. É uma reverência a Maria de Nazaré e as outras 2 Marias. A de Magdala, ou Madalena, e a de Cleófas. Essas 3 mulheres vão à hora extrema. Maria acompanha todo esse processo todo. As pedras, os chicotes, o martírio, a cruz de espinhos e a fortaleza daquela mulher especial junto do filho. José já havia desencarnado. Não há citação no Evangelho de quando e onde José desencarnou. Não há essa citação, mas ela já era viúva. E vejam, a tradição da época mandava que a mulher viúva casasse com o irmão posteriormente mais novo. E se fossem morrendo os irmãos, ela casaria com os outros. Maria não quis se consorciar com ninguém, se é que José tinha irmãos. Mas Maria não quis, ela abdicou de qualquer relacionamento do gênero. Porque ela realmente estava a serviço do Cristo. Ela já sentia que ele passava a ser o mestre e ela a serva. Aquela relação de mãe já estava se invertendo. Ele o mestre, eu a discípula. Quando ela vê o bar mitzvah do Cristo, quando ela vê ele dialogando aos 13 anos no Sinédrio, ela já toma essa consciência. Ela se reduz para que o Cristo se insurja, para que o Cristo cresça. Paulo também diz isso, João Batista de certa forma diz isso, né? Todos voltam porque sabiam da superioridade de Jesus. Então, na hora extrema, e eu acho essa uma das passagens mais lindas de todo o Evangelho. Momentos, minutos antes de entregar a alma para Deus, nas altíssimas esferas, Jesus ainda pregado, vendo a lágrima da mãe, ele a entrega para João. Ele se despede da mãe desta forma, designando aquele que teve coragem de ir até o momento derradeiro com ele. Um discípulo muito amado, João Evangelista. Ele entrega para João e entrega ela para João e João para ela. Mulher, eis aí o seu filho. Eu estou indo embora. Filho, eis aí a sua mãe. A reverência do Cristo a Maria foi tão grande que ele cuidou dela, pregada numa cruz. Ele designou a pessoa que iria acompanhar, porque ela acompanha João a Éfeso, região onde hoje é a Turquia, e lá passam a residir. Ele passa a cuidar dela, ele passa a ser João o protetor dela, porque ela desencarna em idade avançada para os padrões da época, onde se tinha ali 30, 40 anos de expectativa de vida, e ela envelhece numa casinha de pedras em Éfeso, que tinha o mar ao fundo, no morro, tinha o mar ao fundo, né?
Já vamos ver isso aí. Nessa hora extrema, que o Evangelho então fala e que se classifica como 7 dores de Maria. A fuga para o Egito, a anunciação, a fala de Simeão, Jesus carregando a cruz, Jesus crucificado, Jesus no colo da mãe. Vejam a cena tão bela da crucificação, não da crucificação, mas da retirada de Jesus da cruz, gera a imagem da Pietà. Jesus já em seu corpo repousando no colo da mãe, desencarnado, e ela com o filho no colo, a estátua da Pietà, imortalizada na obra de arte. É isso que eu digo, são as passagens do Evangelho que não se perdem jamais, dada a expressividade. Vamos lá, que vamos avançar. Jesus reaparece, terceiro dia, não aparece para a mãe, o que muitos estranham. Reaparece para a Maria de Magdala. Mas por quê? Porque Maria deu mais, para ensejar que Maria desse mais um exemplo, o exemplo do silêncio. Em nenhum momento Maria disse: puxa, mas meu filho não apareceu para mim. Você não vê ela reclamar mesmo. Nenhuma passagem do Evangelho, esta mulher vacila. E aparece aos discípulos, aparece aos 70, aparece a Tomé, aparece aos discípulos da estrada de Emaús, né? Aparece aos 500 da Galileia, que está lá no livro Boa Nova, de Chico Xavier, aliás, o livro mais bonito das narrativas do Evangelho do Novo Testamento de Chico, na nossa opinião. Diz o Simão Pedro que, quando se reza a Ave Maria na tradição católica às 18 horas, essa informação vem do mundo, esta tradição vem do mundo espiritual, através da informação dos espíritos. Não foi o catolicismo, embora o catolicismo, em várias rádios até hoje, né, tenha a reza da Ave Maria, né? Não é uma tradição daqui, é uma tradição do mundo espiritual, e que nós poderíamos também entrar nela, porque mal não faria. Rezar para a mãe às 18 horas. Jesus aparece, a Santíssima, lá na casa de Éfeso, com ela já idosa. Não vamos detalhar muito, fica a sugestão da leitura do Maria de Nazaré e do Boa Nova, do Lázaro Redivivo, né? Mas principalmente do Boa Nova, é o último capítulo do Boa Nova, está lá Maria, o nome do capítulo. Jesus reaparece para ela para buscar o corpinho, o espírito dela já no corpinho idoso. O detalhamento, a simbologia, se foi verdade ou não, mas a simbologia usada pelo espírito Humberto de Campos é maravilhosa nessa crônica, porque ela estava já há muitos anos morando nesta casa com João. João saía muito em pregação ao Evangelho, e ela recebia as pessoas atrás de Jesus, pregando, sentadinha, já idosa, sentadinha nos banquinhos de pedra com o mar ao fundo e falando de Jesus e das lições de Jesus. Imaginemos esta cena também. Ela viveu então e terminou os seus dias nesta casa. Divaldo esteve lá recentemente, coisa dos 8 anos, talvez um pouco menos. Está lá, se é o mesmo imóvel, talvez não, mas o ambiente onde ela viveu com João até a sua desencarnação. Ela pede no livro que antes de entregar o coração ao filho, quando ela reconhece Jesus, ela pede que ela leve que ele leve ela, melhor dizendo, para ver os frutos do Evangelho nascente, do cristianismo primitivo. E em espírito Maria vai para os círculos de Roma e vê as cenas dos cristãos em martírio, nos círculos romanos, e ela então inspira, ela então aparece em espírito para os cristãos martirizados naquela hora, e eles começam a cantar na hora em que os leões iam destroçá-los, impressionando as pessoas que estavam naquele espetáculo bárbaro, sangrento. Maria canta junto com os discípulos em espírito, eles sentem a presença dela antes da desencarnação dela. No mundo espiritual, aí mais um livro importante, Memórias de um Suicida. No mundo espiritual, informa Camilo Cândido Botelho que
Maria inspira uma legião de servos que estão atendendo os suicidas. E o próprio espírito Camilo Cândido Botelho, que era o pseudônimo, né, de Camilo Castelo Branco, era um suicida. Estes espíritos iriam então se espalhar e tomar força no planeta, nas regiões espirituais de sofrimento, para resgatar os suicidas. Legião dos Servos de Maria, está lá no Memórias de um Suicida, é um livro importantíssimo. É uma leitura mais densa, né, também mais pesada, mas é um livro importantíssimo para conhecer o trabalho de Maria de Nazaré. Isso corporifica de tal forma que recentemente nós tivemos aí, cada vez mais avançando, o trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida. É ela que inspira. O CVV começou numa casa espírita. Hoje ele é, né, aqui em Balneário tem, Itajaí tem, hoje ele é um organismo de saúde, não é mais uma atividade religiosa, mas ele salva muitas vidas, através do 188, telefone de prevenção ao suicídio, para desabafar, para orientação emocional. Isso tudo é reflexo, a nosso ver, do trabalho de Nossa Senhora. Quando há então a desencarnação, os espíritos dizem em hebraico, Yeshua ben Miriam Nassif Shalom, que quer dizer Jesus, filho de Maria, príncipe da paz. Os espíritos superiores reverenciam de tal forma Maria, reconhecem de tal monta a grandiosidade desse espírito, que colocam ela então como a mãe de Jesus, diante de Jesus, dizendo Yeshua ben Miriam Nassif Shalom. Poderia ser, por exemplo, Yeshua ben Yosef Nassif Shalom. Seria Jesus, filho de José, príncipe da paz. Mas a reverência é primeiro para ela, primeiro para Maria. No livro Alta de Souza, psicografia de Chico Xavier, e perdoem se eu falhar algumas palavrinhas, um soneto da poetisa Alta de Souza diz assim: Mãe das dores, Senhora da amargura, eu vos contemplo o peito lacerado pelas mágoas do filho muito amado, nas estradas da vida ingrata e dura. Senhora, tuas lágrimas tão belas assemelham-se a fúlgidas estrelas, gotas de luz nas trevas da agonia. Então a gente deseja aqui votos de paz, que Maria ela possa tocar o coração de cada um neste dia em que a gente une a nossa prece aos irmãos católicos. E nós vamos ver agora um vídeo para encerrar. Eu não sei o nome desta irmã religiosa, e este vídeo está em italiano, mas a música é linda por si só. Desde já a gente agradece. Muito obrigado. Eu acho que esqueci um trechinho da poesia, estou lembrando agora, mas não tem problema.